Pessoal, vou tentar tirar aqui uma dúvida que alguns estão enviando para mim, que é em relação à nomenclatura de hidrocarboneto com cadeia ramificada, tá? Coloquei aqui dois exercícios que tem ramificação. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse primeiro aqui de cima, tá? Então, primeira coisa que tem que ser feita é determinar qual que é a cadeia principal. Então, o que é a cadeia principal? A cadeia principal é a cadeia que tem o maior número, né, maior sequência de carbonos, tá? E também é aquela que contém o maior número de insaturações, duplas ou triplas. Não vai ser nosso caso aqui porque a gente tem uma cadeia saturada, só tem ligação simples, tá? Então, se eu pegar reto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, eu teria uma cadeia aqui principal com 7 átomos de carbono. Será que existe outra maior? Então, eu posso estar fazendo curva, não tem problema. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho essa aqui com 8, né? Então, o que acontece? Essa aqui vai ser a nossa cadeia principal, tá? Por quê? Porque ela tem a maior sequência de carbonos, tá? Feito isso, a gente tem que numerar esses carbonos da cadeia principal. E eu vou começar pelo carbono 1, que é o carbono da ponta da cadeia principal, que esteja mais próximo de uma insaturação, e no caso de não ter insaturação, de uma ramificação. No nosso caso aqui, como a cadeia é saturada, não tem ramificação, então eu vou chamar de carbono 1 o carbono da ponta mais próximo, tá, de uma ramificação. Então, se eu começar por essa ponta, ó, 1, 2, 3. Aqui no carbono 3 aparece uma ramificação, tá? Se eu começar por essa ponta, ó, 1, 2, no carbono 2 eu já tenho a ramificação. Tá? Então, qual que é o carbono da ponta mais próximo da ramificação? É esse daqui. Então, eu vou chamar ele de carbono 1. Tá? Então, vai ficar lá, ó, 1, esse é o carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Feito isso, a gente tem que agora determinar as ramificações. Ramificações são aqueles carbonos que vão estar pendurados, né, na cadeia principal. Então, no caso, é essa, né, isso aqui é uma ramificação, isso é uma ramificação, isso é uma ramificação. Tem a tabelinha das ramificações que eu passei para vocês no material complementar, tá? Quando eu tenho um carbono só, match, né? Como é uma ramificação, termina com will. Então, essas três ramificações a gente vai chamar de metil, tá? Então, eu vou ter aqui o metil repetido 3 vezes, tá? Como eu tenho 3 ramificações iguais, como que eu vou fazer para determinar, né, a numeração delas tudo certinho? Porque a gente vai ter que numerar onde que está. Essas ramificações. Não adianta eu dar um nome lá, falar que tem 3 metil e não dizer aonde que está, em que carbono que está. Então eu sei que eu tenho um metil no carbono 2, um no carbono 4 e um no carbono 6, ok? Então como é que vai ficar? Como as três ramificações são iguais, a gente não precisa colocar 2 metil, 4 metil, 6 metil, a gente abrevia. Então coloca ó, 2,4,6. Como são 3, então, 3 de quê? 3 do metil. Se eu tivesse uma outra ramificação saindo aqui do carbono 2, um outro metil, eu faria 2,2, né? Porque eu teria aqui também. Aí 4, 6, né? No caso, tetrametil, porque eu teria 4. Se fosse 5 metil, pentametil, ok? Agora eu vou fazer o quê? Não tenho mais ramificação, vou dar o nome da cadeia principal, que nesse caso, né, tem 8 carbonos, então vai ser oct. Só tem ligação simples, então é an, e é um hidrocarboneto, composto formado apenas por carbono e hidrogênio. Então 2, 4, 6 trimetiloctano. Já para esse outro caso aqui, ó, vai ter apenas uma diferença, tá? Vamos achar primeiro aqui a cadeia principal, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Se eu fizer a curvinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então dá na mesma vir para cá ou fazer a curvinha. No caso aqui eu vou pegar reto, tá? Mas não teria problema se eu fizesse aqui a minha curvinha. Então, o próximo passo é a gente numerar, né? Vamos chamar de carbono 1, qual? Repara que se eu for levar em consideração a ramificação, o carbono 1 deveria ser esse, né? Porque, ó, 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Só que esse aqui não vai ser o carbono 1. Por quê? Porque o carbono 1 é o carbono da ponta primeiro mais próximo a uma insaturação, uma dupla ou uma tripla. E o segundo critério é a ramificação. Aqui nós temos uma insaturação, uma dupla. Então esse é o carbono mais próximo da dupla, eu vou chamar ele de carbono 1. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E aí qual que é o próximo passo agora? Agora a gente vai determinar as ramificações. Está aqui, ó, né? Tá? Aquilo que ficou pendurado na cadeia principal. Essa ramificação, tá? 2 carbonos, et é uma ramificação, il. Opa, il. É o etil, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, né, colocar aqui onde que está essa ramificação. Então, no carbono 5, vamos fazer maior aqui, eu tenho um etil. Etil. E eu tenho aqui uma cadeia formada por 7 carbonos, tá? Então, 7 carbonos é hept, tá? No carbono 1, eu tenho uma dupla. No carbono 1, eu tenho uma dupla. Então, no carbono 1, eu tenho dupla. Dupla em quimiquês, em. E é um hidrocarboneto, tá? É dessa forma que a gente vai estar fazendo. Claro que pode aparecer mais ramificações, né? Algumas variáveis aí. Mas o modo geral de se fazer é esse daí, beleza? Espero ter ajudado vocês. Um abraço.